Olá, meu nome é Edivaldo Pinheiro Negrão, eu sou psicólogo clínico, trabalho com inteligência emocional ou educação emocional, com psicologia positiva, com psicanálise não ortodoxa e também com neurociência. E eu estou gravando este vídeo em atendimento a uma solicitação dos alunos Silas, Lívia, Alex e Agnes, alunos do sexto semestre do curso matutino de Psicologia, disciplina Psicopatologia, sob a regência da professora Ariana Bahia Bittencourt, curso este pertencente à Faculdade Anísio Teixeira, Feira de Santana, Bahia. A solicitação deles é para tratar do transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, TPOC, no que tange ao manejo clínico, as dificuldades e as principais limitações do trabalho com alguém que sofre de TPOC. Convém ressaltar que o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva também é conhecida como a tirania do dever, por causa dos ditames íntimos que dizem à pessoa: você tem que fazer isso, você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, não deveria fazer isso, não deveria fazer aquilo outro. E também o perfeccionismo, que nós conhecemos. Tanto a tirania do dever como o perfeccionismo traz no seu bojo todas as características do transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, ou TPOC. E nós sabemos que o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva é caracterizado por uma preocupação generalizada com a organização, perfeccionismo e controle, sem espaço para a flexibilidade, que essencialmente retarda ou interfere na conclusão de uma tarefa. Os tratamentos recomendados através da psicoterapia psicodinâmica ou psicanálise, terapia cognitiva comportamental e também com ansiolíticos ou inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Como os pacientes com transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva precisam estar no controle, obviamente que eles tendem a ser solitários em seus esforços e a desconfiar da ajuda dos outros, porque ninguém faz as coisas tão perfeitas como eles ou elas. Comodidades, que é doenças associadas ao TPOC, podem estar presentes. Os pacientes também costumam ter transtorno depressivo maior ou persistente ou alcoolismo. Para o diagnóstico do transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, os pacientes devem ter um padrão persistente de preocupação com a ordem, perfeccionismo e controle de si mesmo, dos outros e das situações. Veja bem, um padrão persistente não é qualquer padrão, é um padrão sistemático, um padrão repetitivo de comportamentos relacionados com a ordem, o perfeccionismo e o controle de si mesmo, dos outros e das situações. E uma coisa muito interessante, como esse tipo de paciente, ele vive num clima de muita apreensão interior, ele ou ela é uma pessoa cheia de sentimento neurótico de culpa. O sentimento neurótico de culpa é um sentimento desproporcional à gravidade do ato que a pessoa comete e é produto da avaliação que a pessoa faz do seu próprio comportamento. Ou seja, ela se coloca no banco dos réus, se julga e se condena. Então, uma pessoa que sofre de TPOC vive no banco dos réus, por isso que o medo da crítica e a tendência a viver se justificando é uma forma dela minimizar esse sofrimento, ok? Esse padrão TPOC é caracterizado pela presença de sintomas como preocupação com detalhes, regras, horários, organização em listas, esforço para fazer algo de modo perfeito que interfere na conclusão da tarefa por causa da demanda, do desgaste da pessoa querer tudo perfeito,
Devoção excessiva ao trabalho e à produtividade, não por causa da necessidade financeira, resultando em negligência das atividades de lazer e amigos. A pessoa se envolve tanto no trabalho que ela esquece dela no sentido de lazer ou de relacionar-se com seus amigos. Retidão excessiva, meticulosidade e inflexibilidade em relação a questões e valores éticos e morais, ou seja, pessoa daquele tipo que eu sou honesta, eu sou sincera, eu sempre falo a verdade, eu não minto, eu quando faço uma compra, antes de ter crediário, antes de terminar o prazo, eu já paguei porque eu não gosto de ficar devendo. Falta de disposição para descartar objetos desgastados, ou seja, uma pessoa muito apegada a coisas antigas, ela não joga fora. Existem pessoas que guardam até aquele papel de presente porque não tem coragem de jogar fora. Eu conheci uma pessoa assim que sofria de TPOC, que nem papel de presente ela jogava fora. Mesmo não tendo nenhum valor sentimental, a pessoa fica apegada àquele objeto. Relutância em delegar ou trabalhar com outras pessoas, a menos que essas pessoas concordem em fazer as coisas exatamente como os pacientes querem. E mesmo que a pessoa faça as coisas como o paciente quer, ela é capaz de refazer o trabalho porque nunca está como ela quer. Uma abordagem avarenta para gastar com eles mesmos e outros porque vê o dinheiro como algo a ser economizado para catástrofes futuras. Eu não posso gastar nada comigo. Ela prefere, por exemplo, vestir um vestido de chita, uma calça vagabunda, do que comprar uma roupa de seda. A pessoa é muito rígida e é teimosa. Por quê? Ela vive em função dela mesma, do perfeccionismo dela e da demanda dela. E é uma coisa que é interessante, que o TPOC é diferente do TOC, porque os pacientes com TOC, eles têm realmente obsessões reais, pensamentos repetitivos, não desejados, intrusivos, que causam ansiedade acentuada e compulsões, ou seja, comportamentos ritualísticos que eles acham que devem fazer para controlar suas obsessões. Uma coisa que é muito importante, começando a questão do qual manejo clínico, primeira coisa que nós devemos levar em consideração, que independentemente do sintoma ou dos sintomas, toda queixa revela uma demanda, uma necessidade e exerce uma função. Qual é a demanda que alguém tem ao desenvolver o TPOC? Esse é o primeiro aspecto que o psicólogo tem que procurar investigar, tem que procurar fazer um mapeamento. Qual é a demanda? Do que ela se queixa realmente? Qual é a necessidade, além dessa demanda, a necessidade que a pessoa tem que ela não sabe? Daí porque ele exerce todo esse comportamento que muitas vezes surge como autogratificação e autopunição. Qual é a função? Todo esse comportamento ou todos os sintomas relacionados ao TPOC esconde uma demanda, uma necessidade e uma função. Todo psicólogo precisa, quando recebe um paciente no seu consultório, entender que na queixa deste existe uma demanda, uma necessidade, uma função. E, além disso, esta pessoa, além de tudo isso, traz em si conflitos inconscientes e que estão fora do seu controle. Por estarem fora do seu controle, o TPOC surge como um mecanismo de defesa contra forças tóxicas, contra forças negativas, porque é como se existisse uma luta entre forças saudáveis e forças negativas. Só que nesse caso, as forças negativas sempre vencem. Então esta pessoa, ela tem uma estrutura emocional onde essa estrutura é que mais aparece do que o eu real dela. O que existe é o falso eu ou a imagem idealizada. O manejo clínico vai depender muito da demanda. O manejo clínico que eu vou usar é a psicanálise ou a psicoterapia psicodinâmica.
Uma coisa que é importante é não colocar, eu procuro não colocar nenhum diagnóstico numa teoria. A teoria serve para a gente compreender as várias áreas, as várias possibilidades. Mas eu tenho que colocar o meu paciente dentro de uma escuta real em que eu saiba qual é essa demanda, qual é a sua necessidade, qual é a sua função, para então não aplicar uma teoria, mas criar um manejo que facilite a compreensão da sua sintomatologia e faça com que ele floresça, desperte para a vida, sem estar refém desse cárcere emocional que a pessoa com TPOC se coloca. Quais as dificuldades de se trabalhar com alguém que tem TPOC? Eu não vejo como dificuldade. Eu vejo como peculiaridades. Porque para mim, se alguém tem transtorno obsessivo compulsivo, sofre de transtorno de personalidade, se ele está com um quadro depressivo, eu vou ter que procurar saber a demanda dele, como eu já disse. Eu tenho que saber qual é a necessidade dele, qual é a função que aquilo exerce para os conflitos dele. Se existe alguma dificuldade, é na compreensão dessa demanda, dessa necessidade ou dessa função. E o nosso trabalho como psicólogo é fazer um mapeamento exatamente desses três aspectos, que são praticamente quase os mesmos. Uma pessoa que, por exemplo, não sabe dizer não, qual é a função dela não saber dizer não? O medo do que o outro vai pensar dela por causa da imagem que ela criou perante os outros. É como se ela só tivesse deveres e não direitos. E quais as principais limitações? Particularmente, a limitação principal é a falta do conhecimento ou falta de conhecimento sobre o que é TPOC, é a falta de conhecimento de como trabalhar a demanda, a necessidade e qual é a função que exerce toda essa sintomatologia. E para mim, trabalhar com alguém com TPOC, com toque, com depressão, com distúrbio de ansiedade, para mim é o mesmo problema. Porque o importante é a gente compreender que na queixa do indivíduo, repito, existe alguém que está precisando de um aliado emocional que o ajude a caminhar e não apenas ouvi-lo. E, lamentavelmente, existem muitos colegas nossos que têm dificuldade de ajudar alguém porque desconhece, porque não estuda, porque não lê, porque não pesquisa, porque não se atualiza. Por isso ele desconhece esse fato, que o nosso trabalho é fazer o mapeamento da queixa relacionando com as demandas da pessoa, com o histórico dele, com a historicidade dele, com as frustrações dele, porque o TPOC, grosso modo, é um mecanismo de defesa que a pessoa usa como forma de lidar com seus conflitos não resolvidos. E o nosso trabalho é saber quais são os conflitos da pessoa que vem até nós e como fazê-lo florescer, como ajudá-lo a sair do cárcere emocional. Mas para isso, eu tenho que estar devidamente preparado, inclusive já ter feito terapia para saber até que ponto eu também não tenho os mesmos problemas que um paciente meu ou um cliente, como as pessoas chamam. Eu prefiro o paciente, porque alguém procura um médico, é paciente. Um psicólogo é um doente emocional para mim. Então eu costumo chamar paciente, com todo respeito às escolas que ensinam que a gente tem que chamar de cliente. Eu chamo de paciente. Então, meus queridos, o manejo clínico depende da estratégia que você vai usar. Agora, cuidado, a meu ver, para não enquadrar alguém num diagnóstico ou numa teoria, porque a teoria serve para a gente entender uma forma de manejo, mas não um único. Alguns preferem a psicanálise, outros a terapia cognitivo-comportamental, outros preferem gestalt terapia, outros preferem hipnose, enfim. Qual o manejo que você vai usar
depende do que você sabe, da forma como você sabe manejar, etc. Dificuldades, para mim, cada caso tem peculiaridades. Principais limitações, a meu ver, a principal, falta de conhecimento de como lidar e principalmente sobre a queixa do indivíduo ou o desconhecimento da psicopatologia relacionada com as diversas áreas de doenças emocionais que são pertinentes ao nosso trabalho. Espero ter ajudado vocês e esta é a minha visão. Um abraço a todos vocês. Um abraço, professora Ariana. Um grande abraço. Que você continue sendo uma pessoa que maneja bem o ensino para que seus alunos possam lembrar de você como alguém que fez parte da vida deles. A vocês, alunos, a você, Agnes, Alex, Livy e Silas, preparação é igual oportunidade. Nós temos que, depois de formados, continuar pesquisando, estudando, lendo, porque cada paciente é um mundo que vai estar em nossas mãos. Um abraço a todos vocês e espero ter atendido com a demanda de vocês. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Um abraço.